Seja muito bem-vindo ao programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje falaremos sobre a depressão. Vamos descobrir quais os sintomas que identificam essa doença e se ela pode ser tratada apenas com remédios. Confira. A depressão, ela se refere a uma enfermidade psiquiátrica. É um transtorno psiquiátrico. E que fala de um distúrbio cerebral nas alterações das neuroenzimas. Quando nós falamos em depressão em psiquiatria, nós não estamos nos referindo a um estado de espírito, a um estado de tristeza, a uma situação emocional passageira. Não é como muitas pessoas pensam, eu estou com depressão. A pessoa está querendo dizer, eu estou triste. Eu hoje não estou bem, eu ando deprimido. Não. Depressão é uma enfermidade classificada dentro dos transtornos psiquiátricos. E cuja intervenção psiquiátrica ajuda a recompor esse quimismo cerebral. Mas esse cérebro, ele fala de uma desestruturação emocional, mental e espiritual. E há um vasto material na literatura espírita, na obra de Allan Kardec, na obra de Francisco Cândido Xavier, de Joana de Ângeles, de outros autores que tratam desse tema. E nós vamos entendendo que a depressão é aquela tristeza que sai do controle, que começa a dominar a alma e que começa a incapacitar a pessoa para a vida, às vezes até mesmo para a vida cotidiana. É como se a pessoa ela se sentisse cansada de viver. Então, a pessoa cansada de viver, ela está desanimada, desinteressada das coisas, não é? Ela não fica ligada nos acontecimentos, antenada em tudo que está acontecendo. Ela está mais reservada e de uma forma muito doente, de modo que ela perde o interesse por quase tudo ao seu redor. Os sintomas da depressão são variados, desde anedonia, falta de vontade de viver, baixo astral ou uma tristeza profunda. Essa tristeza tende a refletir no semblante da pessoa, os olhos podem perder o brilho característico, a pessoa tende a arquear-se para a frente, como se estivesse carregando um fardo muito pesado. Ela não vai conseguir conciliar bem o sono, porque ela está tão fechada naquilo que está acontecendo, né? Ela fica ruminando as ideias, ou fica sentindo emoções tão desconcertantes que ela não consegue parar de pensar e conseguir reconciliar o sono. Busca a solidão como fuga, na solidão sofre da monoideia, da ideia fixa. Há uma tendência grande do depressivo fixar-se em demasia na própria aflição, desenvolvendo o complexo de que é a pessoa que mais sofre no mundo. Além disso, ela pode ter problemas no apetite, não é? Ela perde a vontade de comer, ela não tem interesse, o pensamento dela está longe, ela não está interessada em cuidar de si, porque comer é cuidar um pouco de si, então ela não tem esse interesse, né? Essa pessoa não consegue se concentrar no trabalho, num estudo, num livro. Quando a criatura não consegue responder a questão, para que continuar vivo? Para que continuar a viver? É como se o espírito não quisesse mais a vida física, como se ele não quisesse mais estar aqui, como se ele não encontrasse mais propósito em fazer nada, não conseguisse mais sentir prazer nas mínimas coisas da vida. São as ideias suicidas que, via de regra, em muitos casos, acabam culminando em tentativas de suicídio. Porque elas veem isto como a única alternativa para sair desse sofrimento. E nós sabemos com o Espiritismo que este não é o melhor caminho. Porque a pessoa que se suicida, ela vai sofrer mais do que está sofrendo aqui. Ela não vai se desligar do problema. Ela vai arranjar mais confusão. Por quê? Se ela se suicida, é provável que ela fique presa no corpo em decomposição. Ela vai para regiões inferiores, onde ela vai viver intensamente todo o sofrimento que ela está tendo no presente.
Então, este não é o caminho. O melhor caminho é buscar ajuda adequada. Na verdade, quando a pessoa se suicida, na maior parte das vezes, ela não está tendo um ato fútil, num momento passageiro, aonde ela se desgostou da vida. Isso também acontece. Pela futilidade da vida de algumas pessoas, pelo materialismo, o indivíduo toma uma decisão desse tipo. Mas na maior parte dos casos, nós encontraremos sim a depressão na base. Alterações estruturais, de pessoas que carregam consigo sofrimentos que muitas vezes vêm da vida toda e que nunca trataram. A depressão tem a ver com a imaturidade. Por quê? Porque uma pessoa que não consegue lidar com os desafios da vida, com a demanda, com as exigências da existência, significa que ela se sente internamente incapaz de gerir aquilo que está acontecendo, né? Então, essa imaturidade faz com que ela veja os acontecimentos existenciais maiores do que a sua capacidade de enfrentamento. O imaturo psicológico e espiritual é aquele que não se prepara para determinados acontecimentos na vida, esperando que a vida seja um oceano de tranquilidade, para que ele seja uma ilha de paz. E quando isto não acontece, o imaturo se deixa levar pela desesperação, pelo aturdimento e tende a se perder um pouco ou muito no sentido emocional. Não é necessariamente porque ela não tem essa capacidade, mas é que ela se sente assim, porque ela se subestima, né? Ela se subavalia, ela se coloca para baixo. Isso decorrente da própria depressão, onde gerou todo aquele humor que fica deprimido, que fica caído, que fica sem interesse por nada, portanto, ela não consegue dar conta de tudo isso. Portanto, o imaturo é alguém que, despreparado para compreender e enfrentar e vencer as vicissitudes da vida, tende a se aturdir, podendo, inclusive, cair numa depressão. Na maturidade psicológica, a pessoa vê as coisas na sua realidade. Ela se percebe como capaz de enfrentar uma situação ou não, porque não é tudo que nós enfrentamos, não somos onipotentes. Então, a pessoa sabe que não pode fazer determinada coisa, não é por isso que ela vai se sentir menos importante. Isso não abala a sua autoestima. Na pessoa deprimida, não. Ela se subavalia por conta de não conseguir atingir um resultado, de enfrentar uma situação. Então, a maturidade vai refletir, sem dúvida, no comportamento que a pessoa está enfrentando de desvalia, de depressão. O que vulgarmente se confunde muito com depressão são estados emocionais passageiros ou de outras origens, como, por exemplo, o desgosto pela vida, as culturas do niilismo, da negação da vida, podem ganhar o aspecto de depressão. Mas quando a pessoa ela está efetivamente com depressão, ela precisa de tratamento médico. O que não quer dizer que ela não tenha um componente espiritual também. O componente espiritual diz respeito às suas razões mais profundas e também às influências espirituais. Portanto, para se chegar ao diagnóstico seguro da depressão, precisamos, mais do que examinar determinados sintomas aparentes, para que possamos mergulhar fundo no psiquismo da pessoa e poder concluir pela depressão ou não presente no seu quadro geral. O que acontece nesses quadros é uma alteração importante na neurofunção cerebral. Há uma perturbação nos neurotransmissores de tal ordem que o indivíduo não consegue, apenas pelo esforço, apenas pela boa vontade, vencer esse estado de desânimo, de prostração. Toda ajuda ética, nobre, é bem-vinda. Ajuda científica, psicológica, religiosa, filosófica e também a ajuda da família. Não basta que a família mande o depressivo procurar o tratamento adequado. O ideal é que alguém da família se interesse, se envolva
e acompanhem este depressivo ao médico. Às vezes as pessoas começam a dizer, reaja, reaja, reaja. Como é que a pessoa vai reagir se ela não tem condições de reação? Ela precisa de ajuda. Não saia daí, o Transição volta já! Como saber a diferença entre o processo depressivo e a obsessão? Continue conosco, refletindo sobre o tema de hoje. Quando Allan Kardec pergunta ao mundo espiritual se os espíritos interferem em nossa vida, a resposta deles é categórica. Muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, essa interferência entre o mundo físico e o mundo espiritual, esse relacionamento é muito estreito. Então, em quase todo tipo de enfermidade no ser humano, sempre há uma contribuição do plano espiritual pelas ligações mentais. O processo obsessivo é a ligação com desencarnados com pensamento semelhante que produzem um desequilíbrio maior. No caso da obsessão espiritual, não é a pessoa que se autofustiga, mas é um espírito que vai assediá-la. Então tem um agente externo, que é o desencarnado, invariavelmente, porque a obsessão pode acontecer de encarnado para encarnado também. Mas no caso do espírito, que invariavelmente é alguém que vem se vingar de alguma coisa que aconteceu numa existência passada, então ele vai se infiltrar, se impor na vida da pessoa, né, através do seu ódio, do desejo de fazer o mal, buscando os pontos fracos da pessoa. E, por exemplo, se ela já tem um quadro depressivo ou um quadro ansioso, seja lá qual for, o desencarnado vai aproveitar esse ponto frágil para excitar mais ainda, para levar a um desequilíbrio. A depressão pode não necessariamente começar por este assédio. São outras as causas da depressão às vezes. Mas como uma coisa imbrica na outra, nós poderemos ficar vulneráveis a uma e outra situação. É preciso que se tome cuidado com os dois aspectos. O espírito vai fazendo, vai falando, vai falando. Quando ele fala, ele está carregado de emoções, de imagens mentais. E o encarnado, que está em sintonia com ele, começa a assimilar essas ondas mentais e vai entrando naquele quadro de depressão ou de tentativas de suicídio ou de se tornar uma pessoa agressiva. Enfim, as alterações são várias. Se, como diz a Gênese, pensamentos dissemelhantes não combinam, se repelem, o indivíduo que se colocar num patamar de pensamentos harmônicos, de pensamentos de alegria, tende a se ligar apenas com essas ondas mentais maravilhosas que envolvem o planeta Terra. Mas o hábito é muito enraizado dentro de nós. O querido Jung, num livro lindo, O Curador Ferido de Almas, ele diz que, primeiro, o curador tem que estar ferido ou ter sido ferido, ter tido problemas para entender os desequilíbrios do próximo. Através das várias encarnações, nos tornamos aptos a entender os desequilíbrios do próximo, nos curando dos nossos próprios. Uma casa espírita bem organizada terá o cuidado para não diagnosticar de maneira precoce e precipitada nenhuma enfermidade nem outra, chamando inclusive a contribuição da ciência médica e psiquiátrica e psicológica para que se possa discernir com a maior segurança possível se estamos ou não diante de uma depressão ou uma obsessão. É que na depressão a pessoa causa tormento a si mesmo, não é? Nós poderíamos dizer que é uma auto-obsessão. Por quê? Ela sofre com as consequências daquilo que ela tem feito da sua vida. Então, a rigidez de caráter de não saber lidar com os acontecimentos da vida faz com que ela sofra, que ela fique deprimida, chateada, não é? Porque as coisas não acontecem do jeito que ela quer. Então,
ela está amargando internamente, ela está sofrendo por dentro, por várias ocorrências que nem sempre ela se dá conta de onde começou. Melhor do que tratar a depressão é preveni-la. Se eu acho que eu estou aqui na vida somente para usufruir os benefícios, apenas para gozar a vida, apenas para tirar férias, como muitas pessoas acham que reencarnaram só para tomar sorvete ou comer a sobremesa. Quando aparece uma situação difícil, que faz parte do cardápio existencial, como um emprego difícil, às vezes um relacionamento complicado, um filho perturbado. Quando estas coisas acontecem, a pessoa não suporta lidar com estas dificuldades ou oposições à sua ideia de vida. Agora, quando o indivíduo sabe que ele reencarnou para evoluir e que esses acontecimentos fazem parte do processo evolutivo e muitas vezes foram programados antes da própria reencarnação, então a postura dele é diferente. Ele sabe que vai enfrentar dificuldades que são provas para educá-lo. E nesse sentido, a doutrina espírita contribui de maneira eficaz, dizendo quem somos, de onde viemos, por que estamos na Terra, por que sofremos, demonstrando de maneira clara e inequívoca a imortalidade da alma e demonstrando assim onde estão os nossos reais interesses. Porque às vezes são séculos, reencarnações num determinado sentido que nos faz mal. E chega num ponto que ele cansa. E aí ele consegue, através de esforço próprio, com os recursos da medicina moderna, com os recursos da casa espírita, libertação de um estado mental desagradável. Lembrar que o corpo é o templo do espírito, é um templo de Deus. E recordando isso, o recato, um trato mais afetivo para com o nosso corpo, um trato mais divino para esse templo que é divino também. E isso naturalmente iria aliviar um pouquinho a consciência das criaturas e o processo da culpa, que é muito grande no ombro dos homens em geral. Nossa busca por conhecimento espiritual continua logo após o intervalo. Fique conosco. Estamos de volta e perguntamos: como a casa espírita pode ajudar no tratamento da depressão? É claro que, diante de um quadro de depressão, o primeiro caminho deve ser sempre buscar um médico, tentar entender se não há uma gênese, uma origem orgânica nesse problema da depressão. Porque às vezes falta uma substância química no cérebro, há algum problema orgânico, hormonal, que pode estar causando a depressão. E basta uma ação, uma ajuda de um médico, de um terapeuta, para que a pessoa consiga equilibrar-se fisicamente. Pessoas que têm pensamentos suicidas persistentes, algumas vezes, não em todas, obviamente, puderam já, em outras oportunidades, terem praticado o suicídio. E isso fica gravado no psiquismo, gerando perturbações de todas as ordens e também perturbações nos neurotransmissores. E nesse ponto, os antidepressivos são muito importantes, desde que bem indicados, desde que utilizados na dosagem certa e pelo tempo que é o tempo preciso para o tratamento ter êxito. E não como muitas pessoas fazem, de fazerem uso de antidepressivos pelo um tempo curto, na dose diminuída, para não tomarem muita medicação, o que resulta em tratamentos mal sucedidos, gerando problemas no aproveitamento dessas medidas. Há médicos que entreveem o que está por trás da depressão, ou seja, a depressão como uma fala do ser, dizendo do que é que ele precisa se reolhar, se perceber. O indivíduo traz dentro dele marcas do passado mais longínquo de reencarnação ou do presente. É um indivíduo que tende à melancolia, e o Evangelho tem uma lição: não vos entregueis à melancolia. Às vezes são lembranças do passado, às vezes saudades de algumas pessoas, às vezes desejo de ter uma vida
que é impossível na Terra. Então, é necessário ir além dessas abordagens medicamentosas para a psicoterapia, para olhar o que é que motivou aquela desestruturação. Mais do que isso, é necessário transcender a emocionalidade e buscar os ascendentes espirituais para ver em que ponto eu me desconectei do divino. Desestruturei a minha emoção e alterei o quimismo cerebral. Então eu digo sempre aos meus pacientes, olha, o ser humano ele é formado de corpo e alma. Eu consigo tentar te cuidar do corpo, mas eu preciso que você ajude a cuidar da alma. Nesse sentido. Então, a depressão melhora muito com medicamentos, sim, a parte biológica, mas está faltando a parte social, está faltando a parte psicológica e a parte espiritual. Aí sim nós conseguimos entender o paciente como um todo. Não só como depressão, mas eu vejo todas as doenças dessa forma. É preciso enxergar o ser humano, um ser humano pela sua totalidade e ir tratando em todas as suas vertentes. Esse olhar, portanto, mais holístico, mais integral, permite incluir o psiquiatra, o psicoterapeuta, a ajuda religiosa, a ajuda da filosofia, a ajuda, portanto, de um ser que tenha esse olhar mais integral. A proposta espírita, portanto, quando olha para a depressão, é poder percebê-la em todas essas instâncias, desde aquela que se manifesta no último grau, como a alteração neurológica ou neuromental propriamente dita, que precisa de medicamentos para regularizá-la, até a sua nascente mais profunda, quando o espírito se revolta contra o Criador e rompe numa atitude de rebeldia, determinando para aí uma grande desconexão, que vai se manifestar nos seus pensamentos, nas suas emoções e na sua estrutura neurológica, neuromental. Nesse momento, não basta a intervenção médica, não basta o remédio. É preciso que a criatura faça um mergulho dentro dela mesma. É preciso que ela reate os laços com Deus, com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade. E ela passe a refletir no sentido espiritual profundo da existência, que vai muito além da profissão, dos bens materiais, das relações familiares e diz respeito às nossas origens espirituais, à nossa pátria espiritual. O importante é fazer o tratamento adequado, mas não esquecer o tratamento espírita, que nos desliga de ondas mentais de desequilíbrio, de perturbação. Sempre o nosso pensamento se liga a outros pensamentos semelhantes. O depressivo vai se ligar a outros pensamentos depressivos e se torna pior. E existe um conselho muito bom que quem dá é o seu Hugo de Cambé, um velhinho com quase 100 anos maravilhoso. Ele diz, está depressivo? Cuide do próximo. Pense mais no próximo do que em você. Sinta-se útil. Porque quando nós tomamos contato com a dor do semelhante, nós passamos a dimensionar a nossa dor. E vamos percebendo que há pessoas sofrendo muito mais do que nós. Há pessoas que têm muito menos do que nós temos, sofrendo muito mais do que nós sofremos. Então, quando a gente sai dessa casquinha do ovo, quando a gente sai dessa redoma, nós entramos no processo da autocura, no processo da alegria, do prazer, da felicidade genuína, que é a felicidade de ser útil. A depressão, como qualquer outra doença ou transtorno, está ajudando a pessoa a crescer. É como se fosse uma encruzilhada, não é? Onde ela não tivesse mais saída e ela é obrigada a parar e se recompor, a pegar um outro caminho. Então, a depressão ensinou alguma coisa para que ela saia daquela condição crescida e possa lidar com os acontecimentos da vida com mais maturidade. A casa espírita é, sem dúvida, uma das excepcionais alternativas para a prevenção e o tratamento da depressão. Porque o centro espírita ele é mais do que um educandário, ele é um verdadeiro ambulatório. As práticas espíritas, como o passe, a água fluidificada, a oração,
a desobsessão, os trabalhos de estudo, o ambiente da casa espírita em si, oferecem o que nós chamamos da terapêutica complementar espírita. Através da orientação, das preleções, onde ela vai escutar ensinamentos elevados, de boa conduta, de saber que ela está sendo acolhida pelos benfeitores, que ela não está sozinha, porque muitas vezes a pessoa acha que está sem ninguém na vida. E, sobretudo, através do mergulho na estrutura do Evangelho, que propõe uma mudança comportamental, um novo olhar para a minha própria vida, a reconsideração de crenças limitantes que podem estar me gerando depressão. Como significar uma perda, por exemplo, que pode ter me determinado uma depressão, a perda de um ente querido, um filho, uma esposa, um pai, um irmão, uma alma muito amada, e eu deprimo. Então, quanto mais nos aprofundarmos, conhecemos o Espiritismo, maiores condições internas você tem para responder às vicissitudes da vida. O Espiritismo nos traz com preciosidade recursos para dar um novo significado a esses eventos infelizes, transformando-os em possibilidade de crescimento e, portanto, de reharmonização interna, e fazendo com que o indivíduo possa, melhor posto, eliminar as causas que geram a depressão. Mais do que isso, o Espiritismo nos coloca Jesus como sendo a plataforma fundamental que vai nos ensinar, no exercício da amorosidade, a vivenciarmos a experiência terapêutica mais incomparável que o ser humano pode ter na Terra, que é o exercício da capacidade de amar o outro como a si próprio. Porque lá encontramos outras pessoas, com elas nos unimos em pensamento, numa mesma vibração, buscamos alento, levamos conforto, nos unimos a outras criaturas e de lá saímos como que revigorados, reabastecidos para as lutas do restante da semana, do dia a dia. A depressão é um chamado para que possamos entrever novas possibilidades existenciais de nos colocarmos na vida. Amemos e busquemos a casa espírita como uma alternativa de apoio ao tratamento das nossas depressões, caso elas nos alcancem. Ninguém está no mundo a passeio e ninguém veio aqui sem um propósito. Mas ninguém vai encontrar o propósito para você. É você que precisa encontrar. É você que precisa responder qual o sentido da sua existência e qual a importância da sua existência para as pessoas que o cercam. Envie este programa para quem é importante para você. A depressão tem cura e ela começa com a informação. Por hoje, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook. Eu espero por você no próximo Transição.